Quanto custa para você ser um cristão? Essa pergunta deve ser meio estranha para você. Talvez você esteja pensando, isso não me custa nada. Mas se você perguntasse isso para um cristão que viveu nos primeiros séculos depois de Cristo aqui em Roma, ele saberia responder essa pergunta facilmente. Naquele tempo, ser cristão tinha um preço muito alto. Eles tinham que viver uma vida totalmente reclusa. Eles eram perseguidos e muitas vezes pagavam até com a própria vida. Isso porque, naquele tempo, a perseguição dos imperadores romanos aos cristãos e o ódio da população contra eles era cada vez maior. Nenhum lugar era seguro, nenhuma pessoa era confiável, nem mesmo a própria família. Muitos deles foram entregues e denunciados pelos próprios familiares, como os pais, irmãos e até mesmo filhos. Mas para não deixar de ter as suas reuniões, eles tinham que fazer os seus cultos nos cemitérios que ficavam subterrâneos fora da cidade. Mas quando eles eram pegos, era para aquele lugar que muitos deles eram enviados, o Coliseu de Roma. Era ali aonde muitos cristãos foram sacrificados, entregues às feras, dilacerados e torturados diante de cerca de 50.000 pessoas que lotavam as arquibancadas todos os dias, entusiasmada como uma torcida que grita um gol do Brasil. Eu posso imaginar ali as pessoas entusiasmadas, empolgadas e ansiosas, gritando, esperando pela próxima execução, enquanto os mártires entravam na arena, aguardando pelo próximo leão faminto que iria correr na direção deles. Mas você pensa que isso intimidava eles? Que isso fazia eles pensarem a respeito de se eles deveriam continuar sendo cristãos? Não. Cada dia mais crentes se convertiam a Cristo e mais apegados a Cristo eles permaneciam, porque eles sabiam que, como Paulo ensinou, aquela breve e momentânea tribulação produziria uma recompensa eterna. Isso é bem diferente do cristianismo moderno que nós vemos hoje. Hoje nós não somos perseguidos no nosso país, mas nós vivemos um evangelho barato, onde se barganha com o mundo, tentando fazer de tudo para agradar a todos, e por outro lado se barganha com Deus, como se você pudesse ficar bem com Ele simplesmente indo 1 ou 2 vezes por semana na igreja. Não, este não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não é essa graça barata, mas o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça preciosa. Aquela aonde você deixa tudo para trás para seguir a Cristo, aonde você perde a sua vida para ganhar, aonde se toma cruz, aonde se é bem-aventurado quando o mundo te persegue e te odeia. É esse evangelho que nós temos que viver. E isso envolve sacrifícios, sacrificar a imagem que as pessoas têm de você, sacrificar a sua reputação e a sua popularidade, sacrificar sonhos, planos. Afinal de contas, Cristo sacrificou a própria vida por você. Pense nisso. Mas sabe, nem todos os cristãos que entraram naquela arena saíram de lá mortos. Eusébio, que foi um dos maiores historiadores da antiguidade, conta que várias vezes as feras ficavam paralisadas diante dos cristãos. E quando algum soldado romano tentava atiçar as feras para que elas atacassem eles, então elas não atacavam os cristãos, mas atacavam os soldados. Da mesma forma como Deus fez com Daniel na cova dos leões, Deus fez aqui neste lugar. Ele usou feras, leões, tigres, ursos e outros animais para glorificar o nome dele em meio a tanta perseguição e calar aquela multidão que esperava por sangue. Isso me faz pensar assim: quando nós nos entregamos totalmente a Cristo e quando nós nos submetemos às consequências de ser um verdadeiro cristão, então nós vamos desfrutar da maior de todas as consequências, que é viver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. E isso é verdade sempre.
Porque as maiores maravilhas de Deus não estão nos livramentos que Ele pode, que Ele opera nas nossas vidas. Porque nem sempre Deus irá nos livrar das lutas, assim como nem sempre Deus livrou aqueles homens que entraram na arena. Mas o melhor de Deus, e que ainda está por vir, está na eternidade. Vida eterna, alegria eterna, salvação eterna. Com um prêmio desses, não existe sacrifício que não vale a pena. Então, pare de barganhar com Deus. Pague o preço de ser um cristão verdadeiro hoje e desfrute das maravilhas de Deus na sua vida.